sua mãe? Quem foram seus irmãos e irmãs? A única coisa que nós sabemos é que ele era um homem de Deus. Deus o tirou do nada e trabalhou com ele e o levou de volta para algum lugar. Glória a Deus. Em sua presença. Ele era um homem de Deus. E aqui saiu um profeta para aquela hora. E deu a eles a palavra do Senhor. Lembre-se, ele não viu uma teologia feita pelo homem. Ele disse: eu sou o Senhor que vos tirou do Egito. Mostrei a minha mão poderosa. Mostrei meu poder. Eu imagino que Gideão estava sentado ali, ouvindo. Eu sou o Deus, quem fez essas coisas. Eu tenho feito tudo isto por vocês. E ainda assim, vocês não obedeceram os meus mandamentos. Em tudo, vocês não obedeceram isso. Agora quero que vocês observem outra coisa que pode encorajá-los. Imediatamente após a mensagem daquele profeta, o Senhor apareceu em cena. Amém. Assim que ele deu sua mensagem, o Senhor apareceu debaixo de uma árvore. Oh, glória a Deus. O Senhor veio depois da mensagem do profeta, sentado debaixo de uma árvore. O profeta entregou. As pessoas se afastaram, caíram em seus ismos. Deus enviou o seu profeta. Assim que o profeta terminou a sua mensagem, o Senhor seguiu a mensagem do profeta para a libertação. Oh, estamos vivendo num tempo grandioso. Oh, glória. Amém. Imediatamente, quando o profeta saiu de cena, o que aconteceu? O Senhor entrou em cena. Então, logo João saiu de cena, o Senhor entrou em cena. É muito estranho como Deus trabalha. É assim que ele faz. Ele trabalha de uma forma misteriosa. Obrigado, Jesus. Se Deus está conosco, então onde estão todos os milagres? Obrigado, Senhor. Louvado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bom dia, irmãos. Amém. Deus Amém. abençoe. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo. Lembrar os dias do profeta, né? Ele amava ler esses salmos nas escolas. O salmo de número 112. Vamos louvar o nosso Senhor com ele. Louvai o Senhor, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, em seus mandamentos tem prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada.
fazendo riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Fazendo riqueza haverá em sua casa, então, e justiça para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Amém. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas em juízo. Na verdade, nunca será abalado, o juízo ficará em memória eterna. Não reterá maus números, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Amém. O seu coração tem firmado, não temerá até que ele seja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Amém. E liberará aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se encherá de glória. Amém. O ímpio verá isso e enraivecerá, rangerá os dentes e se constituirá, o desejo dos ímpios perecerá. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, iniciamos a reunião com esse corinho somente em crer. Sabemos que estão numa hora perversa e má. Horas, Senhor, que temos que enfrentar como filhos de Deus, talvez por pouco tempo aqui na terra. Porque já saímos disso, Senhor, não queremos entrar nisso mais. Permita que tenhamos a Tua presença no nosso coração nesta manhã. Pedimos a bênção de Deus sobre esse lugar aqui, Senhor, que seja preparado para nós te adorar. No nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, nós te pedimos, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 225. Ré. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa as nossas transgressões, faz-me sentir mais uma vez e dá-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meus pecados, que é contra ti, oh Pai, Pai de amor, minha Senhor que deixou
Deus. O 226, irmão, é ré também. Há uma terra, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Né? Temos que cantar ele. Amém, irmão. Há uma terra bem do Deus que chamamos doce eterna e somente alcançaremos pela fé uma campainhas estão a tocar.
Amós, capítulo 3. Pai, louvado seja o Senhor. Senhor Deus, aqui estamos nós uma vez, em tua presença, Senhor. Pedimos em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Oh Deus maravilhoso. Vamos cantar ainda o hino de número 228, irmãos. Logo vamos ler Amós 3. É ré. Irmãos amados e resgatados, segui avante, combatemos E vencemos no nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. irmãos amados, santificados e bem unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, No nome santo de Jesus, no nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. irmãos amados, Santificados, e bem unidos, pois sois remidos não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus, no
Graças a Deus. Acharam? Se não acharam, escutem então. Ouvi esta palavra do Senhor que fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão os justos se não estiverem de acordo? Bramará o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leão no covil sua voz se não tiver apanhado? Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, podem sentar. Bem-vindo todos, vamos estar atentos. Nós já estudamos nas duas escolas passadas os três termos, ou melhor, as três caídas da era de Laodiceia. E vocês se lembram qual foi o primeiro que nós estudamos? A era nervosa. Sim, depois o próximo foi Males dessa era. Males dessa era. Terceiro, Decadência. Tem uma menina que está com boa memória. Deus abençoe vocês. Então hoje nós vamos falar de amnésia. O transtorno que esta era tem tido através da amnésia. A amnésia é um transtorno mental. Para quem não sabe, pode anotar aí, um transtorno mental. Vamos devagar nessa escola, não temos pressa, né? É um transtorno mental. Quando a pessoa tem esse transtorno, ela não se lembra nem quem ela é. Verdade. Nem de onde veio e não reconhece nem a sua própria família. O profeta nos mostra aqui na mensagem amnésia que quando uma pessoa tem uma amnésia, por exemplo, um dono de casa, ele não sabe nem quem é sua esposa, ele não conhece mais. Amém. Não conhece seus filhos. Ele fica num total transtorno mental. É verdade. Não é um esquecimento, é um transtorno. Esquecimento é uma coisa que você tem sempre. Você coloca algo ali, né? Às vezes você lembra, outras não, mas isso é uma coisa normal de você ter aqui como ser humano. Mas a amnésia é um demônio. Não esqueça disso. Pode anotar no seu caderno. A amnésia é um demônio que transtorna a vida da pessoa. Vocês viram como as pessoas estão na rua ali, nuas? E aparentemente estão certas. Outro dia eu vi uma senhora, passar para vocês isso. Ela estava conversando assim com a outra e disse: olha, eu comprei aquele shortzinho, e você sabe, aquela blusinha, e fiquei tão bem vestida. Será que ela estava vestida? Hein? Será que não era uma amnésia? Será que não era um transtorno? Vocês podem ver que quando Deus veda algo na pessoa, por exemplo, Adão e Eva no jardim, vamos recordar um pouquinho disso, eles estavam nus, mas eles tinham uma veste também vedada neles. Amém. Glória a Deus. Eles não podiam ver. Então, quando o pecado entrou, eles foram desnudados. Desnudados quer dizer, ficaram nus. A palavra desnudado quer dizer aquele que está nu.
não tem uma roupa no corpo. A nudez, existe a nudez em partes também, que as pessoas pensam em tapar certas partes de vergonha no corpo, mas não sabem que o seu corpo é todo de cobiça. A mulher, por exemplo, né? Ela esqueceu de colocar suas roupas decentes. Perdeu o controle completamente do seu dia a dia, da sua moral, do seu caráter. E o profeta disse que a amnésia caiu nas pessoas, eles criaram igrejas para eles, conforme o ato da amnésia. Quer dizer, não precisa vestir roupa para ir no rabo. Não precisa deixar o cabelo crescer para ir no rabo. Pode cortar o cabelo, isso é uma amnésia espiritual perigosa. Na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, vocês procurem lá. O profeta diz aqui no tabernáculo, faz como 30 anos que nós pregamos, ou 10 anos, né? E ainda tem irmãs que cortam o cabelo. Então, quando alguma coisa acontece no nosso meio, é estranho. Se um profeta estava pregando e as pessoas cortavam o cabelo, agora, quando aparece uma pessoa que comete um erro no nosso meio, nós ficamos julgando. Que criminoso é isso, né? Que desastre é isso. E nós temos que saber responder as coisas, porque nós estamos na hora do rapto. Você não pode ser consciente que ouviu uma coisa e não deu uma resposta. Daqui para frente vai ter que ser assim. Vocês viram um homem que foi na sala do irmão Branham? E o profeta mandou ele sentar, começou a conversar com ele e disse: irmão Branham, eu estou aqui por uma causa. O senhor viu o que o irmão fulano atrás fez? Ele disse: coitado, foi. Mas tem uma coisa, eu não te chamei aqui para isso. Para saber da vida dos outros. Olha que educação, não é? Essa não é a melhor educação que nós temos? Amém. Hein? Não nos compete julgar ninguém. Hein? Como eu falei ontem, se Deus disse a um profeta, não estou lembrado dele agora, mas que ele se desnudasse e andasse em Israel, imagina, nas ruas. Foi Deus que mandou fazer isso. E às vezes o profeta diz que alguém comete um erro no nosso meio para provar quem somos. Se somos sacerdotes de Deus para interceder pela pessoa, se somos sacerdotes para ajudar a levantar ela ou condenar. E quando se condena não é sacerdote, é juízo. Você está chamando um juízo que não tem autoridade para fazer isso. Essa questão eu vou brigar até o fim. Porque eu discordo completamente em julgar as pessoas. Não existe igreja santa na terra, você já viu? Onde tem uma? Me mostre. Hein? Onde tem uma? Então não existe. A própria Bíblia, Paulo diz que nós vamos ser aperfeiçoados até quando? Até amanhã? Até hoje? Até quando? Até o último dia. Então, a igreja tem defeitos. E as pessoas esquecem que o pecado, toda a coisa descoordenada é pecado. Falar mal dos outros é pecado. Então, ambos estão em pecado. Quem? Ele está vendo e ele também, os dois. Estão num ato criminoso. E é bom nós abrir esse jogo para vocês, porque foi assim que o profeta ensinou. Amém. Mombran nunca foi descaridoso com ninguém. Você já viu ele falar isso? Nunca ele foi. Ele foi o pregador mais duro que eu conheci nas escrituras nesse tempo, mas foi o pregador mais amoroso que pisou na terra. Entende? Ele acabou com as controvérsias, ele mostrou ao sistema denominacional como eles deviam viver, rejeitaram, não quiseram, se foram, são virgens, algumas virgens dessas que estão dormindo.
Mas ao clamor da meia-noite eles vão se acordar. E vão se dar conta que foram avisados. Que devia ter azeite na vasilha. E não tiveram. Mas a noiva prudente, ela está colocando o azeite na vasilha, corrigindo os seus erros. Amém. Caminhando numa luz que ela não cavou essa luz. Foi Deus que colocou em nós na luz no princípio. Nessa coluna de fogo, dali fomos gerados. Então, Deus estava cobrando, através de Amós, o pecado do povo. O que eles estavam fazendo. E ele diz aqui, ele disse: a vós, famílias da terra, andarão dois juntos e não estejam em acordo? Se você não adoecer por ver algo errado contado a você, você está mal com Deus. Pode ter certeza. E muito mal. O profeta diz: é tempo de você vir ao altar e abrir o seu coração. Quando Jesus foi condenado, que se assentou com os fariseus, os pecadores, os pecadores, os fariseus disseram: olha, ele come até com os pecadores. E Jesus não precisava, ele simplesmente entrou no pensamento deles e disse assim: por que vocês cogitam coisa errada? Eu não vim para justos, eu vim para pecadores. Amém. Os doentes é que precisam de médico. E a mensagem veio para mim. E eu digo a vocês, sou bem seguro nisso, porque eu vivo isso. Certo? Bem seguro. Que o arrebatamento é boca fechada. Eu vivo verdade. E mãos calejadas no Evangelho. Um trabalho do Evangelho de abrir a Bíblia todos os dias. Amém. Glória a Deus. E ler a Bíblia e desvaler e tirar a validade dela, não tem valor também. Cada vez que lemos a Bíblia é para corrigir os nossos. Então, não é o reino dos outros, é o nosso que nós temos que se preocupar. Amém. É o que nós fizemos. Amém? O irmão Brana, lembrando isso, ele tinha uma senhora tocando no órgão, onde ele estava pregando, com seu vestido muito curto. Você lembra? Vocês já leram isso? E o ministro disse: será que ele não vê isso ali? Colocar aquela mulher tocando, e o profeta diz: ela tem um bom espírito, Deus colocará no lugar. Que coisa! Deus colocará ela no lugar. Aí ele disse: ele não sabe que eu conheço uma. O profeta podia entrar nas igrejas, onde ele quisesse. Ele era um profeta, sem ir lá, o espírito dele ia lá. Ele disse: não sabe que ele tem uma lá na igreja com uma serra elétrica, com um vestido nos pés, cabelo longo, parece uma crente obediente, e é uma serra elétrica, fala dele da vida dos outros. Quando eu estava vendo um negócio ali, que eu estava escutando um pregador, estava citando justamente a Bíblia, né? E ele disse assim: o fogo se apaga quando não há motivo de fogo, não é isso? Depois ele vem e disse assim: tem que colocar lenha. E o que representa a lenha? A fofoca. O fogo está quase apagado, chega um fofoqueiro e a labareda levanta. Nós vamos ter que disciplinar essas pessoas. Certo? Não te chamei, irmão, aqui, por favor, converta-se. Será que é difícil isso? Por que ninguém vai falar ali na minha casa, na minha presença, ali, da vida dos outros? Eu pergunto isso. Certo? Amém? Então isso tem que ter um lugar onde as pessoas têm que respeitar o ambiente da sua casa, onde você vive. Amém. E ali é o seu ambiente de crescimento,
Onde é que a criança cresce? É do lado do pai e da mãe, não é isso? E ela tem fases na vida. Vocês sabem qual é a primeira fase da criança? Qual é? Vocês, mãe. Qual é, irmã Ruth? 4 anos. Como? 4 anos. E vocês? 6 meses. 6 meses, irmã, isso mesmo. Nós já falamos isso aqui há tempo passado. A primeira fase da criança é os 6 meses. Depois os 2 anos. Depois os 5 anos. Depois os 9 anos. Depois os 12 anos. Os 12 anos, ela só vai se tornando adulta. Ela já pode fazer escolhas. Mas os médicos, psiquiatras, os cientistas dizem que se você não endireitar a criança aos 12 anos, não endireita mais. Aos 2 anos. Eles que a vara começa a entortar, então você tem que equilibrar. E às vezes, uma varinha. Tá? Uma varinha para pôr no lugar. Tá bem? Faz bem para a saúde? Amém. Faz. E eu fico feliz com o pai que tive. Ele foi muito educado, mas ninguém corria do meu pai para não apanhar. Ele chamava e vinha para apanhar, mas ele não surrava, era só aquela lavaria dele. Aí ficava umas 2 horas dando um conselho. Que triste. Pior de tudo. É melhor que vocês tomassem um laçaço e saíssem da presença deles. Ele derrubasse seu sem vergonha, levava lá embaixo. Você é um sem vergonha. E aí ele tremia. Você é isso, você é aquilo. Diga que não é. Aí depois que ele via que a gente estava completamente derrotado, ele vinha levantando, não, meu filho, isso é para o teu bem. Você vai precisar disso lá adiante. Oh, glória a Deus. Você vai ter uma família, você vai ter isso, vai ter aquilo. E largava. E quando ele chegava cá em cima, a gente estava com vontade de abraçar ele. Glória a Deus. Ele tirava aquele ódio, aquelas coisas dali. Ele não era um crente, mas era um homem que sabia lidar com a família. Ah? Então, vejam vocês como é que isso vem desenvolvendo, irmãos, essa amnésia. Agora nós vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 12, tá certo? Eclesiastes, capítulo 12. Glória a Deus. Vocês estão felizes de estar aqui? Amém. Eu estou mais. Esse é o bom lugar para mim. Eclesiastes capítulo 12. Olha aqui, Salomão encerra o assunto, a questão do que falamos aqui. Olha aqui, ó. 12, verso 13 de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda seus mandamentos. De tudo que ouvimos. Porque esse é o dever de todo homem. O dever, não é favor, é um dever. Certo? Você sabe o que é dever? É a pessoa fazer aquilo pela ética que ela tem. O respeito. Se eu digo para essa menina assim, olha aqui, você podia dar uma limpadinha ali naquele canto ali. Você viu aquela sujeira ali? Ela vai tirar aquela só e não tira a outra. Isso é ética? Hein? Não. Não. É preguiça. Deixou outro cisco do lado. E tirou só o que foi mandado. Isso não pode acontecer. Certo? Assim é a vida cristã. A vida cristã, irmãos, ela é coordenada pela ética de Deus. Ética, sabe o que é? O que é, Betânia? Conduta, minha filha. Quando se fala de ética, você lembra assim, isso deve ser a minha conduta. Conduta. Ah? Então, amém. Se a pessoa é bem caprichosa, bem desinibida, ela já passa uma vassoura em tudo aqui. Quando a gente chega aqui, mas eu disse, não, mas eu vi que aquele lá estava sujo também. Veja como é que é? Isso é a conduta da pessoa. Certo? Eu sempre obtive na vida, sempre quis na minha vida dormir numa cama limpa.
e comer numa mesa limpa. Certo? Viver em lugar limpo. Porque isso faz parte da vida diária. Certo? Aquela vida que nós temos desejo, né? De viver. E esse desejo às vezes não é executado. Não é? Não é executado. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa aqui considerada um mendigo na volta aí. Você chega e diz assim, olha, eu queria que você fizesse uma limpeza ali. Põe ele para ele fazer a limpeza. Põe ele lá. Você não tira o mínimo de sujeira que tem ali dentro. Certo? Então, essa é a maneira, é a conduta da pessoa. Eu fui profissional, irmãos. Eu sei como é que se funciona isso. O profissional diz, eu sou profissional, sei tudo, sabe nada. A profissão você está aprendendo todos os dias. É verdade. Todos os dias você aprende um pouquinho mais. Você não aprende isso numa escola, seja onde for. Por exemplo, você não desenvolve a vida naturalmente porque vai tirar uma faculdade. Tirar uma faculdade é estudar, pegar o que eles ensinam. Mas você enobrece a sua vida lendo bons livros. Bons livros. Isso é o que enobrece. Não e pegar o celular em casa, aí fica uma pessoa meia tarada, meia boba, né? Aquilo. Certo? E o livro? Então, você pega o livro, lê o livro e depois guarda na prateleira. Lá um dia você diz assim, mas eu precisava ver isso, ver o seu pensamento, mas eu li no livro tal. Você vai lá e tem o livro. E o celular para onde foi? Foi para o esquecimento. O que você ouviu foi para o esquecimento. E o livro fica a sua voz na prateleira. Então, veja, assim que nós desenvolvemos a vida. São pequenas coisinhas que eu estou falando para vocês aqui, porque eu já vou entrar aqui agora, certo? Mas são bases que nós temos que fundamentar. Senão nós pensamos assim, não, eu sou doutor em tal, doutor aqui, doutor nada. Qualquer pessoa bem instruída dessa mensagem que dá uma lição nele. Sobre Deus. Porque eles se tornam, vão para as faculdades, se tornam incrédulos. Eu li uma história de uma moça que ela foi para a faculdade. Era cristã. Ela ficou todo o tempo na escola dando um exemplo de cristã, aparentemente. E no último dia, ela sentou no banco da frente da escola e um professor incrédulo veio e sentou do lado dela. E convenceu ela cortou o cabelo e viveu uma onda. Depois de ter vencido a batalha quase, ela titubeou. Certo? Por isso que ali, irmãos, ó, vocês podem ver que eu tenho ensinado para vocês ali, ó, a ciência, por exemplo. A ciência não é a que você tem da escola. É a ciência de Deus. Então, se ela tivesse, ela tinha o quê? Uma instrução de conduta. Escute aqui o que eu estou dizendo para vocês. Ela tinha uma instrução de conduta, mas não tinha a defesa da Bíblia. E o que nos defende nessa hora é a palavra, é a Bíblia, irmãos. Ninguém nos arrasta para o mundo se nós temos a Bíblia em nós. Temos ensinamentos bíblicos, desenvolvemos nossa vida na ciência de Deus, no conhecimento, lendo a Bíblia. Certo? Vocês contem aí, eu estou com 79 anos. Me converti com 12 anos. Quantos anos eu leio a Bíblia? Quem é inteligente aí? Aleluia! Glória a Deus. Não acharam? 67? Sim, pode ser 67, né, irmã? E estou aprendendo ainda.
Você não imagina, todos os dias eu abro a minha Bíblia e aprendo. Porque a Bíblia é como você ir para a escola normal da vida. Você começa onde? Na letra A. Depois vai para a letra B, C e por aí em diante. Né? Mas você não pode ficar só naquilo ali. Certo? E a mesma coisa é a palavra. Você começa com ela e chega com ela. Não termina, chega, porque a Bíblia não termina nunca. A palavra de Deus é por toda a eternidade. Vocês creem nisso? Aleluia. Então, ela não chega nunca a esse degrau. Então, de tudo que o homem tem ouvido, o que é? Esqueceram? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda seus mandamentos. Temer não é ter medo. É ter respeito e honrar a Deus. Irmãos, nós estamos numa escola e o Espírito Santo está querendo nos ajudar. Isso não é só vocês, tem gente aqui na internet também. Certo? Então nós pensamos que sabemos tudo. Aleluia. Então ele diz, porque esse é o dever de todo homem. O dever é a conduta dele todo o tempo. Amém? É preservar o que ouviu. Aleluia. Agora nós vamos em 1 Coríntios 6. E vamos já desdobrando algumas coisas aqui que vai nos ajudar. 1 Coríntios 6. Glória a Deus. Verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quem vai julgar o mundo? Então o santo é aquele separado que tem uma conduta trazida do Espírito Santo. Ninguém pensa em julgar o mundo ainda pensando que está pronto. Nós estamos numa caminhada, irmãos e irmãs. E essa caminhada tem muita atenção para os lados. Ela pode romper o nosso caminho numa hora dessas. Você sabe como é que Israel era recomendado a caminhar no deserto? Ele caminhava só numa trilha onde o anjo do Senhor caminhava. Não esqueça isso. O anjo do Senhor abria o caminho e eles caminhavam. O anjo do Senhor e Moisés. Glória a Deus. E eles tinham ordem de não apanhar uma flor do lado, porque não era deles. Eles tinham um caráter conduzido por aquela coluna de fogo. Quando eles precisavam de água, Deus jorrava. Aleluia. Precisavam de alimento, Deus trazia. Então, eles tinham uma conduta de não mexer naquilo que não era deles. Está certo? Glória a Deus. E ali então, eles caminhavam no meio de tudo aquilo. E não podia apanhar nada do lado. Era a ordem de marcha, né? Vocês se lembram que o irmão Brando disse que veio colocar a noiva onde? Me responda. Onde? Não se lembra, eu também não me lembro. Na fila. Ele veio colocar a noiva na fila. E no fim do caminho, da jornada, ele disse que a noiva estava caminhando em fila e alguém tentou sair fora da fila, você lembra? E ele gritou, não saia da fila, entre na fila. Certo? Se lembra dessa mensagem? Amém. Então, no último dia tem pessoas saindo da fila, tentando sair. Mas se são eleitos, eles voltam ao grito do profeta. Glória.
Por outro lado, o profeta viu aquela mulher caminhando de taco alto. Eu posso dizer para essa irmã aqui, ó, não usa, irmã, esse sapato não é de crente. Ela dizia, mas eu uso. E eu deixo que use mesmo, né? Eu avisei só. Certo? E aquela mulher foi caminhando e o profeta dizendo, você não entre por esse caminho, você vai cair num despenhadeiro. E ela seguiu. Mulher representa a igreja. Essa igreja enganada. Veja. Então, e foi indo e o profeta gritando, não, com esse sapato você não caminha nesse caminho. Você não caminha nesse caminho. E quando chegou lá diante, o caminho foi estreitando, ela foi cruzando a perna, e cruzou para lá, e cruzou para cá, e caiu no despenhadeiro. Mas foi avisada. Amém. Foi avisada, irmãos. Então ninguém deve negligenciar esse caminho santo. Certo? Amém. Aleluia. Então vejam vocês, ninguém vai chegar a ser julgado se não foi avisado. A natureza está te avisando todos os dias o que pode acontecer e o que não pode. O que pode fazer e o que não pode. Amém? Agora, eu tenho um púlpito aqui para falar. Eu não vou chegar na irmã e dizer assim, tira teu sapato. Isso seria uma descaridade. Eu não faço isso. Mas aqui no púlpito eu sou eu. Certo? Ela vai saber que um dia ela ouviu aqui. E que ela negligenciou. Certo? Aleluia. Isaías, quem procura para mim nos primeiros livros de Isaías aí, esse tipo de veste de festa e tudo mais para mim aí, por favor. Não sei se é o capítulo 2 ou até o 4 por aí. Isaías diz como elas andariam nesses últimos dias. Certo? Aleluia. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas aqui? Se julgar até do sapato que usa? Irmãos, e vai julgar quem então? Hein? Isaías 2? Vamos ver aqui, só para não deixar aqui na fita, tá certo? Eu não tinha trazido aqui, eu sei que era o livro de Isaías, os primeiros capítulos, né? Vamos ler aqui, porque às vezes as pessoas pensam assim, ele falou, mas não tem escritura. E se vê muita gente desse jeito aí, né? É? Não tem escritura, mas tem sim. Glória a Deus. Que versículo que a senhora ouviu aí? 2. Não. Bem, deixa para lá, depois nós vemos isso. Certo? Vamos ler aqui na mensagem Amnésia. O profeta da era diz assim: agora eu quero falar sobre o assunto amnésia espiritual. Certo? O que eu falei que é? Amnésia espiritual. E o que mais? Tem mais um atributo aí. Ó. Transtorno
Isto, um demônio. Agora, esse companheiro do qual estamos falando, Amós, esse profeta, era dos menores da Bíblia. Certo? Vemos por um momento lançar uma base antes de entrar no texto. Isso foi durante o tempo da grande prosperidade. Olha o perigo aqui. A Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos entrarão em muitos problemas. O que Deus tem que nos dar, irmãos, é nosso. Amém. Certo? Em seguida eu tenho um testemunho muito forte para dar para vocês. Certo? Glória a Deus. Amém? Que aquilo que Deus faz, ninguém desmancha. Amém. Aleluia. Certo? Eles aqui, ó. Ele foi durante, então, a prosperidade. Israel tinha prosperado. E a prosperidade carnal sem Deus é perigosa. É como aquele crente que sempre veio de ônibus na igreja. Ou a pé, né, mano? Deus abençoe vocês, mano. Com essa disposição. E se amar o Senhor Jesus? Amém, Jesus. E aquele crente todos os dias domingo vem na igreja de ônibus e está feliz e alegre. Um dia ele bota um dinheirinho mais no bolso e diz: eu vou comprar um carro para mim para ir à igreja. Aí para achar o pastor consagrado, não é? Achar o pastor consagrado, e o pastor está crendo que ele é um crente, né? E consagrar aquela chave, aquele carro dele. Sabe o que ele faz? Ele vem 2, 3 domingos, depois diz para a mulher assim: vamos lá no parque, vamos ficar lá no parque um pouco. Mas não precisa ir à igreja. Veja como é que é. Veja, o profeta dá um exemplo disso, irmãos. Veja o perigo de prosperar e ficar baseado em orgulho e vaidade. Entende? Uma coisa que eu não carrego comigo. Isso eu tenho certeza. Saio por aí, se eu tenho que... Não tenho dormido, eu durmo até sentado numa cadeira. Não fico procurando um bom hotel para dormir. Não fico buscando uma coisa para dormir. Me dê um cobertor que eu durmo no canto ali. Não incomodo ninguém. Amém. Glória a Deus. Agora, precisa Deus na vida da gente. Amém. Precisa Deus e ser enviado de Deus para isso. Porque senão não faz. O dinheiro faz cócega. Está vendo? Olha aqui, então isso aqui, ó, eles tinham realmente ido após o mundo e tinham prosperado. Olha aí, nem sempre a prosperidade é um sinal de bênção espiritual. Marque o que o profeta está dizendo. Ó, mas às vezes é contrário a isso. As pessoas pensam que talvez você tenha que possuir muitos bens terrenais para mostrar que Deus está te abençoando. Olha aí. Olha aí. Misericórdia. Isso não é verdade, ele diz. Às vezes é o contrário. Certo? Se vê gente que tem gente rica nessa mensagem, irmãos. Ricos, milionários também. Filhos eleitos de Deus. Mas vamos ver se eles negligenciam a obra de Deus. É verdade, meu Deus. Certo? Eles não negligenciam. Eles têm os seus dízimos, as suas ofertas, então todos os cultos. Amém. Glória a Deus. Deus Certo? louvado. Se Deus deu mais a ele, eu sempre disse uma coisa para Satanás e sigo dizendo se for preciso. Quando eu caminhei a pé por essa cidade de Pelotas, muito tarde da noite,
correndo risco. Está vendo? E Satanás dizia assim, olha aí, eu vi o irmão lá na igreja bem mais simples que tu tem um carro. Ele não tem carro. Eu disse, Satanás, sabe de uma coisa? Aquele carro é meu também, porque é do meu irmão. Amém, aleluia. Glória a Deus. E quando a gente sabe responder, irmão, Amém. aprenda isso aqui, você saiba receber. É verdade, meu Deus. Obrigado, Senhor. Vamos aprendendo essas coisas, porque isso nos coloca num grande lugar com Deus. Num grande lugar. Então, você nunca pode se apegar a uma coisa material. Amém. E nunca deve negligenciar os cultos. Está vendo? O profeta diz que às vezes você está dormindo e abre a boca, vira para o outro lado e diz assim, olha, não vou, estou muito cansado. E sabe quem está te dizendo isso? Quem está dizendo? Vocês podem me responder? O diabo. O diabo, Satanás. É verdade. Foi o William Branham que falou. Tem misericórdia. Negligenciar a vida da igreja sem motivo é pecado. O domingo é para servir a Deus, não é isso? Ele falou? Tá bem? Aleluia. E então é assim. Você sabe, até mesmo na mensagem eu fiz isso no início, mas no sistema eu saí às 6 da manhã da casa. Voltava só meia-noite depois do último culto. Andava pelos bairros evangelizando, dando culto. Eu trabalhava só nisso. Certo? E eu me orgulho de dizer hoje que eu fiz isso com o meu Senhor e tem muitas almas que eu já botei do outro lado. Glória a Deus. Amém. Certo? Aleluia. Eu vi uma escrita num caminhão que diz assim, não encruze os braços. Ele colocou um crucifixo. O maior homem do mundo, que pisou no mundo, morreu de braços abertos. Está vendo? Glória a Deus. Faz o que Deus te inspirar a fazer. Caminhe um pouquinho mais com Ele. Às vezes está precisando isso. Olha aqui, irmãos, só para nós terminar essa parágrafo aqui. Ele diz assim, ó. A pessoa pensa que está sendo abençoada e muitas vezes é o contrário, ele está dizendo. Você só prospera com Deus quando você não tem orgulho, não tem vaidade, não tem maldade, não tem ódio, não tem nada. Amém, Jesus. Então isso é prosperidade. Amém. Glória a Deus. Vocês viram quando eu comprei aquela caminhonete, eu disse para a igreja que tinha comprado? Por que eu vim trazer coisa material aqui para a igreja? Aí alguém diz, pastor, agora tem uma caminhonete nova. Eu falei isso? Oh, Deus, maravilhoso. Veja, irmãos, não compete fazer isso. Certo? Você provoca um orgulho na igreja. E às vezes um demônio diz assim, te mete numa dívida lá e compra uma para ti também. Certo? Veja como é que funciona isso, só para vocês terem uma ideia. Não sei porque eu estou hoje, como dizia o gaúcho, como faca pitoca, né? Certo? É a que corta mais a faca pitoca, você sabia? Amém. Certo? É bico de navalha. Aleluia. Irmãos, está tão bom aqui que eu estou tendo muita liberdade com vocês, viu? Graças a Deus. Eu queria tanto colocar dentro de você, para você saber o que é orgulho, o que é vaidade, o que é grandeza. Maravilhoso. Eu queria colocar dentro de vocês isso. E eu quero sempre isso para mim. E a coisa maravilhosa é você ter Deus no coração. Amém, Jesus. Certo? Você saber que um dia vai morrer e não tem nada aqui dentro que você levou de peso. É verdade. Né? Não. Certo? Deus fez uns ricos, os pobres, 3 pessoas. E por que o pobre que Deus chamou para ser pobre vai ser rico? Glória a Deus.
Sabe como é que eu adquiri tudo isso aqui, irmãos? Tirando o financiamento de um cartão e pagando outro. E fui, paguei tudo. Aleluia. Não deu nem um centavo Glória a de Deus. alma para ninguém. Deus seja louvado Paguei. por isso. Aleluia. É? Aleluia. Então, veja como é que Deus tira da gente isso. Eu digo a vocês que tira. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui, vamos agora no parágrafo 14 dessa mensagem, diz assim: Eliseu desejaria saber se podemos transportar Amós para os nossos dias. Você receberia esse profeta? Ele está perguntando. Amém. Se ele viesse agora e dissesse para nós que nós estávamos errados numa prosperidade que nós cavamos. Olha o moço rico com Jesus. Hein? Rico, milionário. Que farei para ter a vida eterna? Fez uma pergunta poderosa para Jesus. Parece que alguém estava disposto a desfazer de tudo. Está vendo? De tudo. Mas na hora de executar, ele lembrou que era muito rico. Quando Jesus disse, vai, vende tudo aos pobres e segue. Amém. Foi um peso. Porque ele tinha em si uma avareza. Não é? E aquela avareza foi um peso nele. E o profeta diz que aquele mesmo homem que deixou Lázaro morrer de fome, mendigo, na porta da casa. Aquele mesmo que Lázaro estava no seio de Abraão e ele estava no inferno. Era uma cerca que dividia os homens. Aí ele quis ocupar Lázaro quando ele desprezou. E a voz diz, tu desprezou Lázaro lá, agora tu tens aí o que tu pediu. E Lázaro está no seio, nos braços de Abraão. Aleluia. É consolo viver essas coisas para Deus, irmãos. Amém. É tão agradável, não é? Tão agradável. Aleluia. Então, ele diz, ele seria bem-vindo, hein? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver o 25, irmãos. Agora, esta amnésia, da qual estamos falando, é uma razão de que leva a estar num lugar onde você não identifica a si mesmo. Certo? Esse é o problema. Aleluia. Veja, esse é o tipo de amnésia. Veja, você não se identifica aonde anda e quem é. Aleluia. Vejam vocês. Agora, isto é uma coisa incomum. Incomum, uma coisa que só existe na prática. Porque hoje você vê pessoas que têm esse problema. Hoje tem Alzheimer, né? Não deixa de ser uma amnésia. Mas nós estamos falando da amnésia espiritual. Amém. Chegaremos lá. Amém. Olha aqui. Não conhece com muita frequência, mas é causado de um choque de nervos, alguma coisa. Irmãos, quando você se preocupa com muita doença, você vai estar cheio de doença. Isso é certo. O profeta diz que você levanta pela manhã e ainda rouba. Vamos dar um exemplo. Rouba.
Então você levanta e diz, não vou roubar mais. Não vou roubar mais, Senhor, não vou roubar mais. Ele disse, aquilo está no seu subconsciente, o roubo. Então ele diz, você acaba roubando ainda. Mas quando você diz assim, Senhor, eu vou te servir, determino que desta hora em diante não tem espírito de roubo mais em mim. Pronto, acabou. Amém. Glória a Deus. Você apelou para um tribunal mais forte. Você venceu aquilo ali. Está vendo, irmãos? Olha aqui, aquele que nem mesmo sabe quem é, nem sabe de onde veio. Aleluia. O irmão Brana fala aqui, eu acho que não vai dar para mim ler para vocês, está bem adiante, mas ele fala de uma excursão de pessoas que tinham amnésias dentro de um ônibus, que eles levaram para refrescar a cabeça deles lá no deserto, né? E foi justamente uma pessoa, um jovem que tinha amnésia da guerra. Isso acontece muito na guerra pelos choques de som e coisas, né? De balas. E quando o rapaz desceu, eles tinham levado seguranças para cuidar deles. E aquele segurança deixou ele andar. Ele foi andando, parava, olhava, caminhava, foi andando, até que ele chegou numa casa. Certo? O segurança cuidando dele. E quando ele chegou naquela casa, apareceu um senhor de bengala. Um senhor velho. E ele disse, olhou para aquele rapaz e disse, meu filho, eu sabia que tu voltaria aqui. Eu estava te esperando. Ele reconheceu o pai e no instante a sua mente veio uma mão. Aleluia. Glória a Deus. Então, Obrigado, Senhor. tem coisas, irmãos, que Deus nos prova, nos testa para ver até onde nós podemos ir. Vocês estão vendo? Até onde nós suportamos aquilo ali. Aleluia. Então ele diz aqui, ó. Não há nenhum outro diagnóstico que não seja. Pecado é o salário do pecado, é a morte. Ó. Morrer. O diagnóstico prova que é isso. Veja, quando as pessoas afastam de Deus e não ouvem a palavra, olha aqui, não ouvem, não tem muito desejo pela palavra, então há um diagnóstico para isso. A alma que pecar, essa morrerá. Incrédulos, certo? Ele diz, te separa de Deus, isso é exatamente correto, mas ele conhece qual era a enfermidade. Qual eram os resultados que tinha aquilo ali. Quando ele viu a enfermidade do pecado, ele desceu com o Redentor. Era a única saída. Para mim, para você, para todos nós. Aleluia. Era um Redentor. Glória a Deus. Parente, né? Amém? Aleluia. Então ele diz aqui, ó. Agora, essa amnésia da qual estamos falando é uma razão que de estar em um lugar onde você então não se identifica a si próprio. Mas é causado então pelo choque, né? Alguns que nem mesmo sabem o que é. Você encontra isso na guerra, onde vezes os soldados ficam assim, perturbados. E aquilo, se não é Deus em cena, nunca mais sai dele. Certo? Algumas vezes as pessoas ficam assim,
outras vezes, outra coisa que causa isto é preocupação. Por que preocupação? Pelo dia de amanhã. Não sabe se vai viver? Você não sabe nem se vai atravessar a rua agora depois do culto? Então, amém. Eu sempre digo quando os problemas vêm para mim, eu aprendi isso com o meu Deus. Certo? Se eu ficar nervoso, eu vou ter que resolver o problema. E se não ficar, não é melhor? É melhor? Então eu não fico nervoso. Amém. Glória a Deus. Eu não fico nervoso. Eu tenho que esperar a solução. Olha aqui. Amém? Glória a Deus. O que Satanás quer fazer é te agitar. É te tirar do teu lugar. Certo? Ele disse, preocupação não faria outra coisa senão te deixar bem. Amém? É? Será que deixa bem? Ou não te deixar pior? Preocupação te deixa pior. Bem o que bem faria ter fé, então? A fé determina, a esperança espera. Aleluia. Amém. Eu já dobrei esquinas na minha vida, irmãos, que se eu vou contar minha história para vocês, eu vou ficar 2 dias conversando com vocês aqui. Glória. Detalhadamente. Quando eu estava mesmo numa dificuldade financeira, minhas contas pagas, me faltava uma conta para pagar. E era dinheiro, não era pouco naquele tempo. Não me lembro, era R$505 por aí. Escute isso. Eu disse, não vou me preocupar com isso. Me deitei a dormir. Certo? E de repente eu vi o telefone tocar. Fui atender. O banco avisando que tinha um dinheiro depositado para mim. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Você crê nisso? Eu tinha sido sorteado de um plano que eu tinha no banco. Glória a Deus. Então por que se preocupar? Outros dizem assim, eu estou triste porque eu não tenho comida na mesa, não tenho arroz, não tenho uma verdura, não tenho lá uma couve, pede um pouquinho de farinha para o vizinho ali, faz um pirãozinho gostoso com sal e come, não é bom? Bem. Por que se preocupar com isso? A Bíblia diz que se ele sustenta os pássaros que não plantam, não colhem, não vivem, Glória a Deus. quanto mais um ser que nem nós, irmãos, que somos feitura dele, é impossível. É impossível Deus não fazer. Está vendo? Glória a Deus. Aleluia. Então ele diz aqui, ó. Eu disse, isso pode te libertar, isso é correto. Vem? Então a preocupação não tem nenhuma virtude em si. Então abandone. Certo? Se você não tem o dinheiro para pagar aquela conta, o cara vem cobrar, você diz assim, ó, espere que eu vou lhe pagar. Amém. Eu não tenho dinheiro no momento, mas eu vou lhe pagar. Pronto, tá bom. Uma satisfação Uma dívida. é uma dívida paga. Não sei porque Deus está nos dando uma lição hoje aqui, né? Não é só para nós aqui, não. Tem muita gente na internet aí, né? Agora, olha aqui. Não tem nenhuma virtude a preocupação. De forma alguma. Mas a fé tem toda a virtude. Aleluia. Glória. A fé determina, eu quero Glória a isso. Deus. Creia agora, às vezes, preocupação causa isto. Mas a fé determina. Amém. Amém, irmão? Amém. Outra coisa que isso entra no povo é estar entre pessoas, entre duas opiniões. Isso causará amnésia.
A pessoa fica perturbada, não sabe o que faz. Conta a necessidade dele para todo mundo. Ele se esconde e vai para o seu quarto orar. Ali está a solução. Amém. Você sabia? Amém. Glória a Deus. O profeta disse: se você começa a contar seus problemas para outras pessoas, o diabo pegará aquilo e fará um dano. Aí você encontra uma pessoa na rua e diz assim: olha, eu estou com uma dor na perna hoje. A outra diz: também sou mãe hoje assim. É isso, não é? É? Uma ajudou a outra? Não. Não era melhor aguentar a dor quieta, porque falar não adianta. Aí encontra um crente fanático e diz: tem um pecado que tu cometeu por aí. Pecado é ele, não é? É ele que está numa situação perigosa. E nós vamos aprendendo assim. Glória a Deus. Olha aqui, vamos lá então. Vamos lá. Às vezes eu tenho que falar alguma coisa aqui, né? Então eu disse: na verdade, o que causará amnésia? Isso te leva ao lugar onde você vê, na verdade, o que você fez foi perder o raciocínio. Aí uma se encontra com a outra, já não estava rendendo, mas já sai rendendo as duas. Certo? É verdade isso, irmãos? Você agarra na outra e ajuda. Você tem perdido a sua mente, ele está dizendo. Oh, Deus, maravilhoso, Pai. Você não pode fazer, você não sabe quem você é. Anda atordoado, fala para todo mundo seus problemas, e cada vez piora mais, não é melhor não falar? Com certeza. Irmãos, você não consegue se identificar mais na cura divina, na libertação, por quê? Está contaminado. Agora já não é mais uma renga, são duas. Um exemplo que eu estou dando aqui, não é? Veja. Está vendo? Contudo, você ainda não consegue identificar. Você tem sua educação escolar. Você pode ler ter a mesma educação, ele diz aqui, que tinha, mas você não sabe de onde você veio. Você não sabe quem você é, nem o que pertence. Nós dizemos isso é amnésia. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos identificados por nossas famílias nesta vida humana, através do casamento. E com nossas esposas nós casamos e nossas famílias são identificadas pela união da nossa união. Casamento, então, é pensar coisas terríveis. Seria acontecesse com você e você não fosse capaz de se lembrar com quem você é casado, é uma amnésia. Certo? Quem é sua esposa, você não sabe, está ali junto de você? Pergunta: quem é essa mulher? Eu não conheço. Verdade. Bem, eles não têm alma, diz o profeta, mas temos a vida animal. Esse animal não tem alma, mas ele tem algo que motiva ele a viver. Ele fica feliz numa boa passagem, não é?
ele come coisas para se nutrir. Está vendo? Aleluia. Glória a Deus. O que um mamífero é um animal de sangue quente. Temos a característica animal, mas o que faz isso faz diferença. Somos identificados por uma alma. Uma consciência que diz o que é certo e o que é errado. Olha aí. Aleluia. Que pena que não dá para nós ir muito avante aqui. Eu quero só ler um parágrafo mais dois daquela mensagem ali. Agora o 36 ele diz assim: assim tem o povo de Deus nesse dia se esquecido. Olha aqui o que significa ser cristão. Certo? Cristianismo é identificado com Cristo. Você não busca isso em igreja nenhuma. Está entendendo? Em lugar nenhum você busca cristianismo. Cristianismo é ser como Cristo. Olha aqui. Novamente esta amnésia tem vindo sobre o povo. Eles não conseguem se identificar que estão nus. Andam pela rua tão imoralmente, vão para as festas, os próprios pais em casa estão com amnésia, porque larga a sua filha de qualquer jeito para a rua, nua praticamente. Está vendo? E eles não podem se identificar que estão daquele jeito. A amnésia tirou o pudor deles. A razão de ser crente. Eu tenho a razão de ser crente, porque eu não quero o mundo. Amém. Glória a Deus. Eu não quero o mundo. Veja, se todos me abandonassem, eu seria um com Cristo. Aleluia. Glória. Está vendo? Eles esqueceram disso tudo. Eles esqueceram da sua santidade. Eles esqueceram da sua lei. Amém. Lei. A Bíblia. Esqueceram que não pode ir no rato sem endireitar seus caminhos. Sem colocar em ordem a sua vida, desde a veste, calçado, cabelo, tudo. Amém. Certo? Isso tudo. Alguém disse assim: irmão Brana, o senhor só fala das mulheres. Pergunta se a resposta ele fala isso. E os homens? O senhor disse que as mulheres têm que cortar o cabelo. E os homens? Ele disse: o homem, quando ele sentir que o cabelinho dele está caindo por cima das orelhas, ele está com uma mocinha, ele vai no barbeiro e corta. Mas ele disse, naquela mensagem, acho que o Deus dessa era maligna, o Éden satânico, ele disse que eles estão cortando a franjinha que nem uma mulher. Nós falamos na escola passada aqui, não foi? Está vendo, irmãos? Está ruim para casar, né, moças? Cara, você procura um homem de vergonha. Esses mocinhos petulantes aí, não é? O que vai virar essa casa? Todos tatuados, todos cheios de problema, né? Não estou falando mal de ninguém, eu estou dando uma característica a vocês, como o mundo está com amnésia. Está vendo? As mulheres estão vivendo como as demais. A igreja de Deus e seu povo sempre tem sido um povo separado.
Olha, vocês vejam, as mulheres vão de short na igreja. Uma crente não deveria nem estar na frente da casa, nem dentro do pátio, disse o profeta. Ele chamou isso de roupas de dormir. Hein? O povo separado. E ele diz que elas ficaram tão preocupadas. Ele diz aqui na mensagem não invisível da noiva, com a beleza delas, que elas não querem ter filho mais. E quando elas perdem o desejo de ter filho, elas criam um cachorro. Ali na mensagem. Acho que não vou poder ler para vocês aqui nessa escola, mas na outra, quem sabe. Estamos fazendo uma plataforma aqui. Olha aqui. Um povo chamado para fora, um povo peculiar. Um povo que não existia, mas agora existe. Olha aí. Uma nação santa, um sacerdote real, oferecendo sacrifícios espiritual a Deus. Esse é o cristão. Os frutos de seus lábios oferecendo louvores ao seu nome. Amém. Irmãos, Glória a Deus. esse é o crente que está atualizado, que está com a mente sadia, a mente de Cristo nele. Está vendo? Aleluia. E as pessoas que não têm revelação da mensagem, olha e diz ali, olha que tem gente que está prosperando ali, não andar quase nu, mas está prosperando. Então você quer colocar o seu plano aqui, será tudo água abaixo. Hein? Se nós perder tudo que temos, e vamos perder agora que eu não vi o conceito, isso aqui vai ser perdido. Você sabia? Haverá uma placa ali dizendo, não pode abrir mais. Perder tudo. Hein? Mas não perder Cristo. Amém. Glória a Deus. Certo? Amém. Quando esse concílio apertar, nós estamos quase chegando em casa. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E está chegando o momento. Vocês viram o que eles estão falando do Irã? Vocês já viram? Já viram? Eu falei um pouquinho isso antes para vocês. Eles vão apaziguar o Irã, não derrubar ele. Tentar colocar um governo ali para que o ambiente de paz venha do... Como é que se chama? Do Oriente Médio. Aí eles vão descansar para poder maquinar o resto. Concílio, as coisas todas, governo mundial. Até 2030 eles dizem que não tem mais emprego. Vai ser tudo dirigido por robô. Você vai ter um salário. Se tiver o plano do mundo, né? Ora, o plano de Cristo é um milênio. Aleluia. Logo ali está o milênio. Quando isso se manifestar. Mas agora em seguida, muito rápido vai ser aquela guerra. Certo? E para implantar esse regime que eles querem, tem que ser um sistema, Deus do profeta. E as pessoas estão dormindo, não se dão conta disso? Vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos? Amém. Amém. Olha aqui. Aqui está o Ed satânico, né? Aleluia. 107 da mensagem Éden satânico. Notem, tomem as nossas mulheres agora e vocês desejam ver a que condição se encontra esta mulher. Aleluia. A igreja observe a forma em que as mulheres estão atuando. Ela
sempre representa a igreja. Olha, no Éden de Satanás, de pecado, a incredulidade, uma perversão religiosa. Isso aí, perversão religiosa. Vamos deixar isso encerrado nessa live. É o que está acontecendo no mundo hoje. Religiosa. Perversão religiosa. Cada um quer ir no rato e manipula na amnésia espiritual a sua religião. Estão vendo? Olha, e todos dizem que são salvos, que são a noiva, mas a noiva é uma. A noiva é gerada da palavra, não é isso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Com a noiva, Deus reage do princípio. Irmãos, olha aqui, sabe? Ele diz: vem, um fruto de uma árvore para ser cobiçada, esta mulher. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quem era a árvore do bem e do mal no jardim do Éden? Ué, parou? Era mulher. Se eu fizesse o bem, ficaria na posição? Quando a mulher juntou-se com a serpente, ela cometeu um desnudo. A amnésia espiritual entrou, certo? Ela se achou nua. Está vendo? Glória a Deus por isso, né? Então ele disse, ela caiu porque quebrou a palavra. Certo? Da árvore que está do fruto da árvore do meio do jardim. Não pode comer. Amém. Está vendo? A árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida quem é? Cristo. Cristo. Então, a árvore que produzia o mal e o bem era a mulher. Por isso ela não foi criada, irmãos, pela palavra falar de Deus, ela veio do homem. Amém. Deus sabia que isso ia acontecer, mas o profeta explica tudo isso aqui. Não vou ler para vocês. Na próxima escola, se Deus quiser, se der certo, nós fizemos isso. Olha, ele diz que esse plano foi realizado por Satanás, mas a mulher é um produto que ainda trouxe o Redentor. E Paulo disse, ela se salvará dando à luz a filhos. Então ela tem que saber ser mãe nesse tempo. Para aperfeiçoar um lar, tem que ter filhos. Certo? É por aí que vem a semente, né? Aleluia, estão me entendendo? Amém. Então está provado, eu estou entre uma audiência madura aqui, está provado que Eva manteve um ato sexual com a serpente. Verdade. Amém. Se ela estivesse na criação de Deus, o profeta diz, como foi Adão criado, Satanás não chegaria nela. Ele chegou porque ela foi tirada do homem. E temos que aceitar isso, não é? Mas o profeta diz, lá Deus disse, olha, a semente da mulher pisará na tua cabeça, serpente. Foi? E ela ferirá o teu calcanhar. Amém. E quando Cristo veio na cruz, ele pisou na cabeça da serpente. Aleluia. Glória a Deus. Está vendo? Para nós entender sobre a semente da serpente, nós precisamos trazer as mensagens e estudar um pouco aqui numa escola. Certo? Para nós saber
Porque isso parece uma loucura, irmãos. Mas não é loucura. Isso é realidade. É realidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje as pessoas, é mundial o chamado Dia da Mulher, não é isso? Amém. Tá certo isso? Tem um dia para tudo. As pessoas dizem, não vou festejar o Dia da Mulher, mas o Dia da Mãe ela festeja. Não é a mesma coisa? Então não adianta o roto falar do descozido. Certo? Tá bem? Amém. Mas o profeta diz que pode fazer isso, mas faça com decência. Amém. Não levantando a mulher a um nível acima de Deus. E nem o homem. Tem o dia do homem também, não tem? Amém. Então, vamos ficar com a realidade. Mulher existe. Né? Falem, mas falem como uma criatura, não como seres poderosos. Tá bem? Amém. Isto está certo. Eu não discordo disso. Mas quem criou todos esses dias que você está hoje aí comemorando foi a Igreja Católica Romana. Leia Apocalipse 18. Ela é a mercadora do mundo. Certo? É a mercadora do mundo. É o que está gerando os negócios do mundo. E quando ela caiu a Babilônia, o povo chora. Se foi os nossos negócios, está ali. Não dá tempo de eu ler agora. Mas leia para casa, por favor, leia isso. Está vendo? Aí está o resultado, né? De todas essas coisas. Mas isso começou no Éden, está estampado hoje. O que eles têm hoje dentro da religião? Eles apagam as luzes, se abraçam, pulam, dançam, não é isso? Bem? E parece que eles têm mais poder que nós porque eles gritam mais. É? São mais estimulados, parece. Mas eu duvido que exista uma pessoa mais estimulada que eu. Amém. Glória a Deus. Porque eu me glorio do meu Cristo. Certo? Eu fui militar 9 anos, você sabe. Eu sempre disse, eu não vou prisioneiro de guerra. Se eu entrar numa guerra, eu morro brigando. Mas eu não sou prisioneiro de guerra. Ser prisioneiro de guerra é uma covardia. Uma covardia. Você não sabe o que passa em prisioneiro de guerra. Ele vira um esqueleto no campo de concentração. Não é melhor morrer brigando? Então, vamos morrer brigando por essa mensagem. No bom sentido, né? Vai querer pegar uma arma aí e começar a atirar nos outros aí. Num bom sentido. Vamos morrer brigando? Amém. Jesus é meu! Amém. O que você disse? Eu também. Se eu tivesse o banco, eu gritava alto. Jesus é meu! Jesus é meu. Jesus é meu. Glória a Deus. Ó. Então, vou morrer brigando. Ele venceu. Se eu venci, e vocês? Está perto de terminar nossa batalha. Amém. Nossa luta vai acabar logo ali. Nós estamos recebendo pressão de tudo que é lá. Mas um dia desses, nós vamos estar dançando aquela dança de Davi lá no Mineiro. Aleluia. Não essas danças que eles dançam aí. É. O profeta diz que a noiva não teve o seu avivamento. Ele diz que não há mais avivamento. Foi encerrado. Mas a noiva vai ter um avivamento. Amém. Ela vai cantar e dançar ao redor da terra por aí, sublime graça. Aleluia. Glória a Deus. Só que não é esse rock com baterias e coisas. Sublime graça. Levanta, faça isso assim.
Que dia glorioso, Senhor, será. Quando toda a noiva estará ao redor da terra, um oceano de mãos levantadas cantando sublime graça, que a um infeliz salvou e colocou num lugar de posição onde nunca mais vai precisar trabalhar, mendigar nada. A noiva estará no seu dever, uma herdade que foi dada a ela. Ó Senhor, eu penso que esse povo tem que pensar nisso, acabar com esse orgulho, com essa vaidade, com essas coisas sujas e entrar na presença do Espírito Santo. Eu sei, meu Deus, que a enfermidade terminará, a morte terminará, o orgulho terminará, os desejos malignos terminarão, mas o eleito não termina. Ele é eterno do outro lado com Cristo. No nome de Jesus Cristo, Pai, será essa bênção até a noite para a tua glória. Amém. Irmão, nós já estamos então encerrando a nossa escola. À tarde, se Deus quiser, às 19 horas. Já tem um pedido de oração aqui ainda, né? Isaías 3, do 16 ao 24. 3? 3, 16 ao 24. Vamos ler aqui. Obrigado, irmã. Só para não deixar aqui na fita, né? Amém. Oh, Deus maravilhoso. Não teria que fazer aqui. 3. 16. A 24, né? Diz ainda mais o Senhor: portanto, as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoços erguidos. Olha aí. Além de olhares impudentes, e quando andam, como se vão dançando e carcarejando com os pés, sapatos de taco alto. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberta sua nudez. Ela pensa estar vestida, está nua. Naquele dia tirará o Senhor os enfeites das ligas, das redezinhas e das lunetas. As pessoas se identificam quem são com isso. Os pendentes e as manilhas e as vestes resplandecentes. Nunca se viu tanto vestido de festa como nesse dia. Aleluia. Então olha aqui. Os diademas, os enfeites dos braços, as cadeias, as redezinhas de perfumes e arrecadadas. Os anéis, as joias pendentes no nariz. Vocês estão vendo isso? Amém. As vestes de festa, os mantos, quer dizer, as coifas e os alfinetes. Os espelhos e as capinhas de linho, finíssimas, e togas e o véu. E será que em lugar de suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e lugar de encrestamento de cabelo, calvície, em lugar de vestes largas, cilício, e queimadura no lugar de formosura. Teus varões cairão a espada, teus valentes a peleja, e as portas das cidades gemerão e se capitarão, e ela se assentará no chão desolada. Esta pessoa, essas filhas de Sião. Amém. É? Amém? Amém.
Pessoas que tiveram conhecimento e caíram. Não podemos falar disso agora aqui, né? Que já está encerrada a escola, mas podemos retornar, quem sabe na próxima, dar um toquezinho para vocês sobre isso. Certo? Vamos ver aqui, está um pedido aqui da irmã Helena. Maria Helena, peço oração por mim e minha família. Não vou poder estar no culto porque estamos ruins de saúde. Deus nos abençoe. Curvamos nossa cabeça, levantamos. Eu queria pedir oração para o meu neto, que hoje vai de viagem de regresso lá para Santa Catarina, e por nós, que dia 12 também já, quinta-feira, já estamos viajando também. Tá bem. Vamos curvar a cabeça então e orar por esses pedidos. Pai Celestial, aqui está o pedido da mãe Helena, tua filha, Mondorvalino, que são crentes fiéis nessa palavra. Eu espero que nessa hora o Senhor use de misericórdia com eles, devolva a saúde no físico deles e na alma. E também, Senhor, abençoa que eles possam ter força para reagir com Deus. Abençoa que o pedido da irmã também, Senhor, que pediu pelo seu neto de regresso na viagem. O Senhor possa guardar e sustentar com o teu poder. Senhor, e guardar ela também na viagem que estão projetando. O Senhor leve em paz e traga com saúde, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então estamos despedidos, né?